A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Aqui quem vos fala é a missionária Dayana. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na tua vida. Rendemos graças ao Senhor porque Ele é bom e tem nos guiado, nos guardado, nos dado força, nos dado um direcionamento da parte dEle. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmão Júnior. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos mais 2 dias de campanha. Amém. Que ela encerra no dia 26 para a glória de Deus. Amém. E Jó, o Senhor coloca uma palavra no meu coração que fica em Jó. Jó 29. Senhor, eu coloco essa palavra na tua presença, no teu querer, na tua graça e na tua misericórdia. Jesus, toma meus lábios, toma a minha boca, os meus pensamentos, o meu coração. Eu peço a Ti que o Senhor direcione essa palavra para a glória de Deus. Palavra de Deus que fica em Jó 29. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. A palavra de Deus vai nos dizer assim: prosseguiu Jó no seu 7º discurso e disse: a quem me dera ser como fui nos meses passados e como nos dias em que Deus me guardava. Jó estava relembrando quando a família dele estava com ele, quando o povo dele estava com ele, quando a casa dele estava de pé, quando as vitórias de Deus eram com ele. Jó veio lembrar. Jó, naquele momento, acredito que se encontrava com o coração aflito, com o coração triste. E Jó, ele começa a ter lembranças. Jó começa a trazer à memória dele as lembranças boas que ele tinha, as graças que Deus dava para ele, as vitórias que era sobre ele. E Jó vai dizer assim: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Jó sentia saudade da graça de Deus. Jó sentia saudade da presença de Deus. Jó sentia saudade da companhia de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que no versículo 4 ele vai dizer: como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Ele estava dizendo quando a amizade de Deus era sobre a minha casa. Estava comigo, porque o estado de Jó estava muito deplorável. Porque a situação que Jó estava difícil, passando por um momento difícil. E a Bíblia vai dizer no versículo 5, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus olhos e os meus filhos em redor de mim. Porque a prova de Jó tinha sido tão tremenda, que Jó tinha tido todos os filhos dele. Aleluia. Jó estava numa solidão profunda. Jó estava num estado muito difícil da vida dele. E Jó foi proclamar, Jó foi anunciar ao Senhor. Estarei orando, irmã Beth, em nome de Jesus, filho. O Senhor cortará todo o laço. E ali Jó estava falando para o Senhor: eu tinha família, eu tinha uma vida, eu caminhava. Porém, tu me provou. Jó não cobrou nada de Deus, porque Jó sabia que quem tinha dado tudo era Deus. Jó ia dizer: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Eu não sei o que eu e você perdeu, que nós temos fazendo lembrado a Deus, como indagando a Deus. Deus, cadê tudo aquilo? Deus, tudo aquilo que você me prometeu. Deus, tudo aquilo que eu tinha. Deus, toda aquela felicidade, todo aquele vigor que eu tinha. Jó estava indagando. Muitas das vezes, eu e você, nós indagamos a Deus. Nós perguntamos a Deus, nós questionamos a Deus. Nós buscamos, nós choramos, nós se lamentamos e gritamos o socorro de Deus como Jó estava gritando. E Deus vai dizer e Jó vai dizer ainda: olha, quando eu lavava os pés em leite e a rocha me corria ribeiro de azeite. Jó era muito abençoado, irmão. Jó era cheio de vida, Jó era cheio de vigor, Jó era cheio de verdade, Jó era cheio de amor. A família de Jó se sentava na mesa e era, aleluia, uma videira verdadeira. E Jó estava fazendo Deus lembrar de tudo aquilo. Quando todos se reuniam, quando a benignidade de Deus estava sobre a vida dele, quando as bênçãos do Senhor estavam na casa dele. Quando eu saía para a porta da cidade na praça e me era dado sentar-me, Jó estava dizendo, Jó era tratado com continências. Aleluia. Jó era tratado com amor, com carinho. Porém, Jó se encontrava num período difícil. Quando eu e você se encontramos num período difícil, nós olhamos para a direita e para a esquerda e não achamos o jeito de caminhar. E não achamos o jeito de se expressar. Mas é um período que Deus está fazendo nós passar para nos capacitar, para nos transformar, para nos levantar, para nos agraciar. E aqui Jó estava dizendo, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e puseram em pé. Porque Jó era muito amigo de Deus e as pessoas batiam condolências para Jó. Você imagina o respeito que Jó tinha. Deus está dizendo para corações de pessoas aqui, eu sei como está o seu coração. Eu sei como as portas foram se fechadas para ti. Eu sei como o vigor, eu sei como a fé, eu sei como, aleluia, a força foi tirada de ti. Eu sei. Eu te vi, Jó. Eu te conheço, Jó. E a Bíblia vai dizer, aleluia, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão na boca, punham a mão sobre a boca. Nós se lembramos quando as pessoas nos respeitavam. O Jó estava lembrando quando as pessoas eram sinceras com ele. Quando as pessoas eram verdadeiras, quando as pessoas caminhavam íntegra diante, aleluia, do Deus dele juntamente com ele. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho. Porque Jó era um homem, irmão, respeitado. Era um homem que era cheio do poder de Deus. Era um homem que era amigo de Deus. Mas Deus permitiu uma luta na vida de Jó, para que Jó se tornasse melhor. Para que, aleluia, Jó fosse trabalhado, alcançado por Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmão, que Jó vai dizer, ouvindo-me alguns ouvidos, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Ele estava dizendo, eu estendia as minhas mãos para aqueles que clamavam. Os órfãos que não tinham quem sustentava, eu tirava e levava o alimento para eles. Eu retia das minhas forças para ajudar eles. E Jó estava dizendo,
A bênção que estava a perecer vinha sobre mim. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. E eu fazia jubilar-se com o coração da viúva. Ele estava dizendo, quando a viúva estava sozinha, sem ter o que comer, sem ter com quem contar, eu os ajudava. E a bênção vinha sobre eles. E a graça descia neles. E a misericórdia alcançava eles. Jó estava se lembrando de um tempo do sofrimento do povo e que ele poderia ajudar. A coisa mais triste, eu acho que era o que Jó estava passando. Porque Jó estava na pobreza, Jó estava na miséria. Jó, ele não podia fazer mais nada por ninguém, porque o Senhor tinha aprovado. E o Senhor, aleluia, estava lapidando, estava transformando. O Senhor estava, aleluia, dando um grande testemunho para Jó. E Jó entendeu, porque Jó não murmurou. E ele vai dizer no versículo 14, eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste como um manto e turbante. Era a minha iniquidade. Eu me fazia de olhos para o cego e pés para o coxo. Jó estava dizendo, quando alguém não enxergava a palavra, os caminhos da justiça, eu iria, eu o ajudava. Quando alguém não poderia andar com as suas próprias pernas, eu estendia as minhas mãos e faria e fazia até quando eu não tinha força para estender para eles. E Jó vai dizer, irmão, dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó estava dizendo, dos necessitados eu cuidava, eu o amava, eu suplicava, eu buscava, eu planteava, eu ajudava a levantar. Jó também estava dizendo, aleluia, Jesus, os desconhecidos eu examinava, eu cuidava, eu curava, eu sustentava, Jó estava dizendo. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia e eu cair a vítima. Ele estava dizendo, comprei guerra de pessoas e caí de vítima para que eles não perecessem. Eu dizia no meu ninho, expirarei, multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Jó tomou toda a dor das viúvas, dos pobres, dos que estavam sozinhos, dos que estavam nos cárceres espirituais, dos que estavam depressivos, dos que estavam doentes, dos que estavam com os corações aflitos, com as portas fechadas, dos que estavam sozinhos, desprezados, abandonados. E ele vai dizer, a minha honra se renovará em mim, e o meu arco se esforçará na minha mão, porque Jó estava fraco, Jó estava desonrado. Jó estava dizendo, o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam, esperavam o meu conselho e guardavam o silêncio para ouvi-lo. Ele estava dizendo, os que me ouviam, esperavam o conselho de mim, esperavam a palavra de mim e guardavam em silêncio, porque o Todo-Poderoso me usava para falar com eles. Aleluia, Jesus. E havendo eu falado, ninguém replicava. As minhas palavras caíam sobre eles como um orvalho. Jó estava dizendo que Deus mandava eu falar. Era como um refrigério para a alma deles. Era como libertação para os passos deles. Era como ajuda para a casa deles. Esperando-me como uma chuva. Abriam a boca como uma chuva de primavera. Jó estava dizendo, eles me esperavam naquele lugar, naquele horário, para que eu falasse o que Deus mandasse falar a eles. Abriam a boca como uma chuva de primavera, para receber as dádivas que vinham de Deus através da vida de Jó. Sorria-me para
eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezava. Jó era tão íntegro de Deus, que esperavam-me como a chuva e abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança. Quando tudo estava dando errado, quando tudo estava muito difícil, Jó sorria para eles, para que eles tivessem confiança no que Jó estava dizendo. E ele vai dizer, e a luz do meu rosto não desprezava. Mesmo naquela dificuldade, Jó sorriu para eles. E a luz que estava sobre o rosto de Jó, eles não desprezavam. O que vinha de Jó os confortava. O que vinha de Jó dava vida, dava gozo, dava satisfação. Através da vida de Jó para com aquele povo. Aleluia. Eu lhe escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas. Como quem consola os que pranteiam. Eu lhe escolhi o caminho e assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas. Como quem consola os que planteiam. Ele estava dizendo, eu trazia a palavra. Eu assentava como chefe no meio deles. E trazia a palavra de consolo para aqueles que estavam chorando, pranteando, sofrendo. Mas agora, ali Jó estava dizendo quando Jó se deu tudo para com eles. Aí Jó vai dizer, mas agora riem de mim. Os de menos idade cujos os pais, eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De quem também me serviria a força das mãos, homens cujo vigor pereceu. De míngua e fome se debilitaram. Jó estava dizendo, eles estão minguados, estão debilitados. Apanham malvas e folhas do arbusto. Jó estava dizendo, porque a prova de Jó estava tanto, que os que Jó ajudavam estavam passando por um momento difícil. E sustentam-as de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Gritar-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. O povo estava caindo na miséria. O povo estava caindo na tristeza. Habitam nos desfileiros dos sombrios, nas cavernas da terra e nas rochas, brama entre os arbustos e ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados, mas agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbios. Abomina-me, foge para longe de mim, e não me substém de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto, à direita se levanta uma súcia e me empurram. Jó estava lembrando de tudo que ele tinha feito pelaquele povo. E no momento que Deus provou eles o abandonou, desprezou, deixou. Jó estava se lamentando, muitas das vezes você não ajudou e as pessoas te desprezou, te enganou, levantou falso testemunho. Você olha para aquela pessoa e fala, Deus, eu não fiz nada, eu só fui para ajudar. Se eu perguntar que todos passaram por isso, todos viveram isso. Aleluia. A direita se levanta, arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro, vem contra mim.
como por uma grande brecha se revolvem avante entre as ruínas. Irmão, se Jó está falando, Jó sabia do que ele estava falando. Com Jesus também foi assim. Com Jesus também, Jesus morreu por nós e muitas das vezes temos tido ingratidão para com Jesus, para com a palavra de Deus. Mas eu venho aqui dizer, aleluia, que assim Jó passou aquele primeiro estado, que assim como Jó passou aquela situação, chegou um estado de vitória para a vida de Jó. Chegou um comunicado que Deus restituiu tudo que Jó tinha bem melhor. Tudo que Jó tinha perdido, ao ponto de Jó perguntar para a esposa de Jó falar para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó falou: tu fala como louca. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus não fez agora, amanhã Deus vai fazer. Se Deus não libertou agora, amanhã Deus vai libertar. Se Deus não curou agora, amanhã Deus vai curar. Eu nunca vi alguém ser provado por Deus para não ser honrado e abençoado. Hoje eu estava me colocando, falando com Deus nesta manhã. E Deus falou para mim: o menor nessa terra é o maior no meu reino. O menor nessa terra é o maior no meu reino. E o maior nesse reino é o menor no meu reino. Para a glória de Deus. Não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, será salvo tu e a tua casa, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no teu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, aqui está esse povo diante da tua presença, diante do teu querer. Venha nos colocar, Senhor, diante de ti. Peço que o Senhor abra aquilo que tiver fechado. Peço que o Senhor dá graça àquilo que tiver caído. Que venha a cura, que venha a libertação, que venha o teu poder sobre este povo, sobre a minha vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixa que venha a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém. Amém, irmão. Recebe essa palavra no teu coração e fica com Deus em nome de Jesus.